Queridos irmãos e irmãs, vamos refletir na liturgia do quarto domingo do tempo comum ano litúrgico A. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, toque aí, se inscreva para receber notificações de novas publicações, de homilias dominicais e solenidades. Os textos nos são apresentados para reflexão com a primeira leitura do livro do profeta Sofonias, capítulo 2, versículo 3, depois capítulo 3, versículos de 12 a 13. O salmo responsorial é o Salmo 145, como segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de 26 a 31. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12a. Entenderemos que o tema desse quarto domingo é a humildade. Nós sabemos que na queda dos nossos primeiros pais no paraíso, o pecado foi a desobediência. No entanto, todo o pecado é cometido por falta de humildade. Por outro lado, podemos ter todas as virtudes, mas se faltar a humildade, nós não poderemos chegar na santidade de vida. Tinha um santo que dizia que a virtude da humildade é como as contas do Santo Terço. Podemos dizer que cada uma das contas do Santo Terço é uma virtude. Nessa comparação, ele dizia: se a corda do Santo Terço se romper, todas as contas caem pelo chão. A humildade é exatamente esta realidade de comparação. Se perde, se rompe a vivência da humildade, todas as outras virtudes caem pelo chão. Nós não temos nenhum santo que possa ter vivido outras virtudes, como a pobreza, como a caridade, como a doação da própria vida no martírio, sem ter a virtude da humildade. Ou seja, a humildade é necessária para respondermos o chamado de Deus em nossas vidas. A primeira leitura do profeta Sofonias fala da humildade. E é um pouco contraditório depois que o homem caiu no pecado, aquilo que Deus projetou para que o homem pudesse estar sempre na sua presença. Contraditório por quê? Porque deveria ser sempre
uma maior quantidade de santo do que pecador. No entanto, percebamos a preocupação do profeta Sofonias quando ele diz: eu preservarei um número de pessoas humildes que permanecerão na fidelidade. E aí está o contraditório. A maioria do povo de Deus era infiel. E podemos dizer que não só era, mas hoje continua a infidelidade do povo. E só encontraremos uma minoria, aqueles que perseveram com fidelidade na casa do Senhor. E a liturgia da palavra, neste final de semana, nos convida a esta reflexão. Se Deus fosse escolher uma minoria para poder continuar a caminhada de fé na intimidade com Ele, eu seria esta minoria ou seria a maioria dos pecadores que são levados para o exílio e ali sofrerão as consequências da infidelidade a Deus? Precisamos nos comprometermos com a humildade de alma, com a humildade de coração, como nos ensina o profeta Sofonias na primeira leitura, para respondermos o chamado de Deus em nossas vidas. A segunda leitura também, em relação à humildade, traz esta contradição. Por quê? Se nós somos povo de Deus, deveríamos ser para o mundo os mais capazes, os mais providos de sabedoria, para que o mundo pudesse ver o poder de Deus. Mas, com o pecado, Deus quis agir de outra maneira. E a segunda leitura nos apresenta qual é esta outra maneira. Deus não chamou e não chama os sábios deste mundo, mas chama os pobres, os que não são providos de muita capacidade material ou até mesmo de inteligência. E por isso vai dizer São Paulo aos Coríntios, dizendo que quando Deus nos chamou num estado de fraqueza. Por quê? Para que nós não achamos que é com a nossa capacidade que nós iremos transformar o mundo, chamar as pessoas à conversão. Onde estão os sábios deste mundo? Onde estão os grandes intelectuais deste mundo? Onde estão os poderosos, governantes e ricos deste mundo? Somente uma minoria muito pequena estão na igreja ou estão em comunhão com Cristo. E esta contradição, já que Deus quer que os pequenos, dependente dele,
sejam os anunciadores do reino, a contradição está que o mundo, com a sua sabedoria, nos persegue. Nos persegue por quê? Porque não nos apresentamos como poderosos segundo o pensamento do mundo. Mas quando vivemos a humildade, nós somos capazes, como aqueles 12 que foram escolhidos, transformaram o mundo na humildade, na pobreza, na falta de estudo, e eles, os apóstolos, são para nós esses modelos que devemos seguir, vivendo a humildade de coração como eles aprenderam a viver, para levar o homem a se encontrarem com Deus e, consequentemente, serem restaurados em suas vidas. E no Evangelho, no texto das bem-aventuranças, encontramos também esta contradição. E esta contradição nos leva a refletir e afirmar novamente que a humildade é necessária para que nós possamos voltarmos ao paraíso, a nos encontrarmos com Deus. Antes do pecado de Adão e Eva, poderemos dizer que viver a aflição, que viver a pobreza, que viver o choro, não seria uma virtude. Da mesma forma que a cruz, sendo um instrumento que era usada para crucificar os malfeitores, e essa cruz que depois que Jesus redimiu a humanidade com muita humildade, deixou-se cravar na cruz, ela se tornou, para quem a carrega, uma virtude, também a pobreza vivida, a aflição vivida, o choro vivido, a fome vivida, se tornou uma virtude. E essas virtudes, elas se confirmarão e viveremos com fidelidade se nós aprendermos a viver com bastante confiança em Deus, a humildade de coração. Eu falo bastante confiança em Deus porque ninguém é capaz de viver a humildade se não se colocar nas mãos de Deus. Porque Jesus Cristo nos ensinou como devemos viver a humildade. Na renúncia de si mesmo, no sacrifício pelos irmãos e na obediência à palavra, à vontade do Pai. Queridos irmãos e irmãs, aprendamos com a liturgia de hoje a importância da obediência iluminada pela virtude da humildade, para que possamos retornarmos novamente para o lugar onde a humanidade nunca deveria ter saído. Saiu porque faltou a virtude da humildade, que nos leva à obediência a Deus e, consequentemente,
a nossa permanência eterna no paraíso preparado para nós. O paraíso é o céu que se abre para todos aqueles que abraçam com confiança a virtude da humildade para a santidade de suas vidas e, consequentemente, a alegria do encontro novamente com Deus na sua eternidade. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.